Obrigado. Eu acredito que o pastor viu, talvez até os outros irmãos conheçam bem aquele hinário, o Cânticos Alegres. Cânticos Alegres. Talvez uns hinos que tem lá, eu sei que os irmãos conhecem, mas o que eu gosto daquele hinário, o nome já diz Cânticos Alegres, é que ele tem muitos corinhos, hinos ali que eles nos ajudam até eles animam, alegram, porque eles trazem uma mensagem diferente. Por exemplo, tem um corinho lá que eu gosto muito e talvez você já tenha escutado. Estou alegre, lhe direi porque sei que Jesus Cristo me salvou. De sua graça sempre cantarei, sei que Jesus Cristo me salvou. É um corinho muito gostoso de cantar. A letra é sensacional para mim porque ela reflete aquilo que nós devemos ter, alegria no coração. Por quê? A outra parte dele fala: a tremenda carga do meu coração, Cristo a em doce comunhão, a mudou em doce comunhão. Eu estou alegre e lhe direi por quê. Eu sei que Jesus Cristo me salvou. Tem outros corinhos lá, alguns que nós já cantamos, que foi tirado de lá, acredito que foi, alguns tem até no nosso livrinho, mas hoje, a mensagem de hoje, ela vai falar sobre algo muito importante, que para mim é essencial para o crente. Aprendendo a apreciar a sua salvação, ou aprendendo a desfrutar a sua salvação. Um comerciante hindu na Índia, certa vez perguntou a um missionário: o que você coloca no rosto para fazê-lo brilhar? Algo que o missionário falou com surpresa, né? Disse: não coloco nada. E aí ele ficou: não, mas você coloca alguma coisa? Ele disse: não, eu não coloco nada. Ele ficou naquele debate, até que o indiano falou assim: olha, eu sei que você coloca, porque todos vocês que ficam falando de Jesus, parece que tem alguma coisa aí que brilha em vocês, assim, o rosto de vocês brilha, e eu queria saber por quê, porque eu já vi isso em outras cidades onde eu fui. E aí o missionário pensou, ele entendeu, e aí ele falou para ele: olha, eu sei o que você quer dizer e vou lhe contar o segredo. Não é algo que colocamos por fora, mas é algo que vem de dentro. Esse brilho é o reflexo da alegria que Deus colocou em nossos corações. Eu já passei por essa experiência, já ouvi de outras pessoas que tiveram essa experiência também. Quando as pessoas olham e dizem: o que você tem? Tem algo no seu rosto que é diferente. Tem algo em você que é diferente. E essa alegria, ela deve estar na nossa vida permanentemente. É algo que deve exalar, deve refletir. As pessoas precisam ver essa alegria. Deixa eu diminuir isso aqui, tentar me atrapalhar. E nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes de nós continuarmos, eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Isaías capítulo 43. Isaías 43. Isaías 43, versos de 1 a 7. Isaías 43, de 1 a 7. Mais uma vez, hoje eu vou pedir que os irmãos se coloquem em pé para a leitura da palavra de Deus. Isaías 43, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Sébia em teu lugar, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida.
Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Vamos ver. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque eu sei que assim como o Senhor amou Israel, o Senhor também nos amou, porque João 3,16 nos diz isso. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós, para morrer por nós, para nos salvar. Eu te louvo por isso, Senhor. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria para transmitir a tua mensagem, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor mostrou, que eu possa transmitir aos irmãos, que cada um possa ouvir a tua palavra, possa ser edificado pela tua palavra, que o Senhor seja engrandecido. Eu te louvo e agradeço mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Deixa eu me ajeitar aqui agora. Como eu estava falando, nós devemos ter esse brilho, nós devemos aprender a apreciar, a desfrutar da salvação. E tem muitos crentes que não têm esse brilho nos rostos. Tem muita gente que é difícil mostrar uma alegria, e é uma alegria que só nós podemos mostrar, porque o incrédulo ele não tem essa alegria. Ele não tem esse motivo de regozijo, porque tudo que ele tem perde o valor rapidamente. Nós temos algo que não perde o valor. Nós temos algo dentro de nós que é para refletir e vai refletir pela eternidade. O dia que nós morrermos ou formos arrebatados, nós estaremos para sempre com Cristo, mas desde que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós temos essa alegria. Nós temos onde buscar essa alegria que é para refletir não só no nosso rosto, mas na nossa vida também. E infelizmente tem muita gente que acredita que uma pessoa espiritual, para ser espiritual, é preciso ter um jeito diferente, uma expressão meio sério, fechado. Eu vou dar um exemplo. Como é que são os santos católicos? Como são as imagens dos santos católicos? Triste, sofredor, até mesmo a imagem de Cristo é aquela imagem assim. Eles têm na cabeça deles que uma pessoa santa, uma pessoa que vem de Deus e que representa Deus, é alguém assim, que só... Não, nós não temos que transmitir isso. Nós temos que transmitir o oposto, porque quando a gente está chovendo canivete, a gente está lá rindo e feliz e contente. Eu vi um testemunho e infelizmente eu esqueci de colocar ele aqui. Eu li e era para ter colocado impresso, porque foi sensacional esse testemunho de 3 cristãos na Etiópia, se não me falha a memória, e eles iam ser executados. E o outro senhor que tinha sido o bispo deles, ia lá para confortá-los. Eles iam ser executados no estádio, lá eles executam as pessoas no estádio, muitas vezes. E antes de executar, eles permitiram que ele fosse lá falar com os 3, porque eles foram considerados criminosos. Eu não lembro exatamente se eles oraram num lugar onde não podia. Eu sei que eles foram condenados à morte. E aí quando esse bispo deles chegou lá, já pensando como que eu vou alegrar, porque eu sei que eles sabem que eu vou morrer agora, quando ele chegou na frente deles, ele foi encorajado, porque eles estavam felizes, eles estavam com as algemas, mas eles estavam assim, a gente vai para o lado de Cristo, a gente vai para o lado de Cristo, e fala para a nossa família que eles têm que aceitar Cristo, eles felizes, porque sabiam que iam para a glória. E aí ele foi encorajado por isso. Então é algo que só o salvo pode transmitir. É uma alegria que ela tem que jorrar de dentro de nós. Não como os santos que a gente vê por aí das igrejas. Então, tem gente que gosta às vezes de criticar. Eu sei que existe um limite. Tem pastor que fica contando piada no púlpito. O púlpito não é lugar de ficar contando piadas e piadas. Eu conheço pastores que ficam às vezes contando muitas piadas. Eu não acho que seja certo.
que é a palavra de Deus para ser pregada. Mas não precisa ser aquele sisudo, porque tem gente que acha, não, o pastor que eu respeito é só se ele for muito sério, porque se ele for um pouco sorridente, não é muito confiável. Não, a gente tem que demonstrar alegria, felicidade, porque Cristo me salvou. E eu quero que todos saibam disso, eu quero que todos tenham a mesma alegria que eu tenho. Então, há essa ideia cultural de que alguém espiritual é alguém sério, sempre fechado. Não, não é assim. Não é assim. Outros permitem que os problemas da vida, a insensibilidade das outras pessoas, os mal-entendidos prejudiquem a sua alegria. Não deixe que as coisas ao seu redor prejudiquem a sua alegria. Sempre que vierem dificuldades, lembre o que Cristo, e nós vamos falar sobre isso, lembre o que Cristo fez. Lembre o que Deus fez, e nós vamos ver isso através de Israel. Não se esqueça do que Deus fez. E hoje nós vamos discutir isso, sobre aprender a desfrutar, a apreciar a sua salvação. Esses versículos que nós lemos hoje, ele está falando para a nação de Israel, mas a Bíblia fala que todas as promessas, tudo que se refere a Israel, nós vamos herdar, somos co-herdeiros, de uma forma diferente. A igreja vai ter outro tipo de tratamento de Israel, sim, mas nós vamos herdar muitas coisas que Deus prometeu para Israel no milênio. Nós vamos herdar isso, e esse texto ele tem um duplo significado. Então nós vamos trabalhar isso, e hoje eu vou falar sobre alguns lembretes para que você lembre por que você deve desfrutar da sua salvação. E o primeiro lembrete, somos lembrados pelo nosso passado. A maioria de nós gostaria de esquecer o passado, principalmente se você aceitou a Cristo já adulto. Tem coisas que você fez, possivelmente. Eu tenho coisas que eu fiz no passado que me envergonham. Eu acho que eu nunca mencionei aqui, mas eu fiz parte de gangue na juventude, no início da juventude. Não era uma ganguezinha de aqueles menininhos assim. Era gangue de 15, 20 rapazes se encontravam na praça lá em Florianópolis. Alguns andavam armados e se encontravam para brigar. E eu me envergonho disso. Eu andava com eles. Eles muitas vezes roubavam coisas. Roubavam de outros meninos, outros rapazes na rua. Eu andava com esses rapazes. Até que Deus, na sua graça, me tirou do meio deles. Mas eu me envergonho. Aquilo não foi bom. Eu achava que estava sendo, mas não estava. Estava fazendo algo muito errado. E eu sei que cada um de nós, se a gente pensar no nosso passado, a gente vai lembrar e vai pensar em coisas que nos envergonham. A maioria das coisas que nós fizemos não é motivo de orgulho antes de aceitar Cristo. E até mesmo depois que aceitamos a Cristo. Só que lá nos versos 3 e 5, Deus lembra algo a Israel. Ele lembra o que Ele fez por eles. E esse passado que nós gostaríamos de esquecer, Ele faz com que seja mais preciosa a nossa salvação. Versos 3 a 5. 3 a 5. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Só que eles não haviam sido espalhados ainda. Aqui ele está falando com Isaías. Aqui é Isaías. Israel não tinha sido levado no cativeiro ainda. Eles não tinham sido divididos. É algo para o futuro. Deus vai restaurar Israel. Lá no capítulo 1, o profeta senta bordoado por tantas coisas erradas. Tanto que Deus fala, o boi conhece, o jumento conhece o seu possuidor, mas Israel não me conhece. Só que chega no verso 43 e fala, no capítulo 43, eu vou ajuntar vocês. Eu vou trazer vocês de todos os lados onde vocês foram espalhados. Vocês são meus. A gente vai continuar vendo sobre isso. Graças a Deus por esse amor que Ele tem por nós. No verso 4 que eu li ali, Ele fala que Israel é precioso. E Ele também nos considera preciosos. A palavra precioso ali, a ideia dela é algo a ser muito estimado, algo muito valioso.
E nós fomos tão amados que Ele deu o Seu Filho por nós. Nós fomos considerados preciosos aos seus olhos. Você é precioso para Deus. Do contrário, Ele não teria enviado o Seu Filho para morrer por você e por mim. Isso não é uma mensagem do tipo coach ou do tipo você tem valor. Mas sim, Cristo morreu por você. Tem um valor, sim. Somos pecadores, miseráveis pecadores, sim. Mas você é precioso. Por isso que Ele sempre chama a nossa atenção para andar com Ele. Observe 3 grandes ministérios que Deus realizou para cada crente no passado. Primeiramente, ali no verso 1, olha lá no verso 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Ele pagou um preço por Israel, mas Ele pagou um preço por você também e por mim. E esse grande preço foi para salvar você, foi para me salvar. Apocalipse capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele morreu por nós. Você tem valor para Ele. Você foi comprado. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Ou seja, não remoa o seu passado. Às vezes você pode ter alguma coisa que você sempre vem à sua memória e que talvez até balance você para te levar a pecar. Remoer, sabe o que significa remoer, né? É moer de novo, é ficar ali pensando e trazendo certas coisas na sua mente que não precisa. Você foi perdoado, Ele te remiu, Ele pagou o preço por você. Mas Ele também, dentro dos 3 grandes ministérios, Ele não só te remiu, Ele não só nos salvou, mas Ele também nos renovou. Chamei-te, olha o verso 1, chamei-te pelo teu nome. Quando Deus diz que os chamou pelo nome, isso implica um conhecimento íntimo de quem eles eram. Deus sabia intimamente quem é Israel, Deus sabe intimamente quem é você. Ele sabe o que você está pensando nesse momento, Ele conhece o seu coração, Ele sabe quais são os seus anseios. Mas ainda assim, Ele te chamou pelo seu nome. Ele sabe quem é você. E por isso Ele transforma, Ele renova você. Assim como Ele vai fazer com Israel. Esse texto ele faz uma alusão a Jacó. Porque quando Ele chama pelo nome, Jacó tinha um nome que significava enganador. E ele faz o que? Ele chama Jacó e ele muda o nome de Jacó para Israel. E ele muda porque ele vai mudar o caráter de Jacó. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente ainda. O mesmo acontece conosco. O que Ele fez com Israel, o que Ele vai fazer, Ele já fez com a gente. Nós agora no presente fomos renovados. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Você foi feito uma nova criatura. Você não tem que mais viver as coisas que você vivia no seu passado, não tem que pensar nas coisas que você fazia. Você nasceu de novo, como diz em João. Tudo que o Senhor toca, Ele muda. Aonde Ele quer intervir, aonde Ele pega, aonde Ele mexe, Ele muda. Ele pegou você, Ele encontrou você e Ele mudou você. Assim como Ele pegou Abraão, que era um pagão perdido, ele estava para lá do rio, por isso hebreu, ele estava além do rio, era um idólatra, assim como toda a sua família. E o que Ele fez com Abraão quando Ele pegou Abraão? Ele tornou Abraão um homem, um poderoso homem de fé, tanto que ele é chamado o pai da fé. Ele tornou Abraão o seu amigo. Porque a Bíblia fala que Abraão se tornou amigo de Deus. Mas ele era um idólatra. Só que Deus, na sua graça e misericórdia, pegou Abraão
e transformou Abraão e trouxe Abraão e transformou um homem de fé, um exemplo que é o nosso pai da fé. Mas ele também pegou, agora que eu falei, eu já mencionei Jacó, ele era um aproveitador. Eu acho que eu já mencionei aqui Gerson, né? Quem os antigos lembram da propaganda do Gerson, né? Que era o levar vantagem, ser o esperto. Jacó, quando era Jacó, lá no começo, ele viu a oportunidade através do irmão dele. Por um prato de lentilha, me dá tua primogenitura que eu te dou. Ele foi me enganado, ali ele se aproveitou da situação. Mas quando Deus pega Jacó e transforma Jacó em Israel, olha a diferença que faz isso na vida dele. Lá na frente, quando os filhos dele vão voltar para o Egito, que eles descobrem que o ouro que eles levaram veio de volta no saco, o que ele falou? Leva todo o ouro que veio, porque pode ter sido engano, e leva mais para comprar. Percebe como ele se tornou uma pessoa honesta? Uma pessoa que quer fazer o certo e que não quer levar vantagem? Deus transformou Jacó. Assim como ele fez com Paulo. Paulo era um homem cruel. E quando ele teve um encontro com Cristo, ele se tornou um poderoso apóstolo. Mas lembre, esse mesmo homem que era cruel, escreveu 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor. Percebe a mudança? É isso que ele faz. É essa transformação que tem que existir em nós, que ele faz. Às vezes ele até tem que apertar a gente para fazer essa transformação. Ele pegou a nossa vida quebrada e marcada pelo pecado. E ele nos deu um novo começo, ele nos deu a oportunidade de estarmos com ele. A alegria de sabermos que um dia estaremos no céu. Nós éramos chamados de perdidos, filhos do diabo, pecadores, ímpios, filhos da ira, condenados. Todos nós. E como somos chamados agora? Santos, filhos de Deus, redimidos, salvos, cidadãos do céu. É isso que nós somos agora. Desfrute da sua salvação, aprecie a sua salvação. Quando pensamos no que éramos e no que Jesus nos fez, isso deveria nos fazer pular de alegria, saltar de alegria. Porque nós éramos uma coisa, Cristo nos fez outra, nos transformou. E o terceiro ministério, ainda ali no verso 1, tu és meu. Deus lembra os israelitas que ele tomou posse deles e que eles são somente seu. Quando chegamos a Jesus, fomos recebidos exatamente como nós éramos. Blasfemos, pecadores, egoístas. Mas, João 6,37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Você é de Cristo. Você está aqui. Deus nos recebeu. No exato momento da nossa salvação, Jesus tomou posse das nossas vidas e agora nós pertencemos a Ele. 1 Coríntios 6,20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tanto o seu corpo quanto o seu espírito pertence a Deus. Você é de Deus. Regozije-se. Fique feliz porque você pertence a Deus. E a propósito, isso nunca vai mudar. Quem é de Cristo nunca vai deixar. Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Deus nos purificou para nos juntar com o seu povo, para que nós possamos servir com alegria. Nós somos lembrados pelo nosso passado, como eu já falei, mas também somos lembrados por sua disposição em cuidar de nós, no verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Nesse versículo, Deus lembra aos israelitas que Ele atendeu às suas necessidades desde o primeiro dia em que se comprometeu a cuidar deles.
E Ele continua fazendo isso até hoje. E assim como Ele faz com eles. Aqui até temos alguns exemplos. Ele abriu o Mar Vermelho, Êxodo 14. Ele abriu a travessia no Jordão, ele abriu o Rio Jordão, Deuteronômio capítulo 4. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, depois, quando eles foram para o exílio. Ele fez todas essas coisas porque Ele prometeu. E o que isso significa para nós? Que Deus não mudou. O que Ele fez por Israel, Ele também fará por cada um de nós, segundo o seu propósito. Não há nenhuma maneira possível de Deus deixar de cumprir as suas promessas. Ao enfrentar as provações, ao caminhar pelo vale da sombra da morte, ao suportar as noites de aflição, lembre-se de que Ele é o mesmo Deus, agora como Ele sempre foi. E Ele nunca falhou com Israel e Ele nunca vai falhar com você. Por isso devemos sempre ser alegres. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Não tem por que ficarmos aborrecidos com as situações, porque é Deus quem está cuidando. Salmo 37, 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Existem vários motivos pelos quais podemos contar com Deus para suprir as nossas necessidades. Vários. Primeiro, porque Ele é capaz, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tudo que você pensar, Deus pode fazer muito mais. Por isso devemos sempre estar alegres. Ele vestiu Israel no deserto, Deuteronômio 29:5, 40 anos no deserto, não se envelheceram as roupas e não se desgastaram as sandálias. 40 anos. Eu com 2 aqui, 2,5, já algumas roupas apareceram com fundo de trás. Deus cuidou de Israel, como Ele cuida de nós. Ele permite que as coisas aconteçam, sim, mas Ele é fiel e Ele continua cuidando. Ele alimentou Israel com o maná, cerca de 3 milhões de pessoas. Ele não é capaz de sustentar e prover para nós? Cristo fez a multiplicação dos pães lá em João capítulo 6. Mas quando se trata das nossas necessidades, muitas vezes nós duvidamos. E isso tira a nossa alegria. Duvidar de Deus tira a nossa alegria. A alegria que nós devemos demonstrar porque somos salvos. Porque devemos ter a certeza de que Deus está cuidando de nós. Ele não só é capaz, como Ele também está disposto. Lucas 12:32 fala, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai, ao vosso Pai, agradou dar-vos o reino. Deus se agradou de um dia nos dar o reino, de reinarmos com Ele, a Bíblia fala. Nós vamos um dia reinar com Ele. Como não cuidaria de nós? De cada detalhe. Ele é capaz, Ele está disposto e Ele é fiel à sua palavra. Irmão Claudiovan, abre em Hebreus capítulo 6, lê o verso 18, por gentileza. Hebreus capítulo 6, verso 18. Hebreus 6, 18, isso. Para que por 2 coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. É impossível que Deus... É impossível que Deus minta. O que Ele prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir. Não importa o que aconteça, Ele vai cumprir. E Ele prometeu que sempre estaria perto. Hebreus 13:5 vai falar sobre isso.
que Ele estaria conosco sempre, todos os dias. Seja qual for a necessidade, Deus está pronto, disposto a cuidar de cada situação da nossa vida. Deveríamos ser capazes de desfrutar da nossa salvação. E podemos fazê-lo quando aprendemos a deixar as preocupações com Ele. Deixe as preocupações com Deus. Cuide das coisas de Deus. E Ele vai cuidar do resto. Cuide das coisas de Deus. Sirva a Deus. Amém. E observe no verso 2 ainda. Quando passares, olha lá, quando passares pelas águas, quando pelos rios, quando passares pelo fogo, o que isso diz para você? Que um momento ou outro você vai passar pelo fogo, pelo rio, pelo mar, pela dificuldade. Você vai passar, mas ele diz, quando passares, eu vou te ajudar. Eu vou estar com você. Você não será vencido por eles. Olha a vida de Paulo. Foi açoitado, foi apedrejado, acharam que ele estava morto. Tudo que ele sofreu, ele só morreu quando Deus determinou. Agora, e ele sabia disso, tanto que ele fala, estou pronto a ser oferecido como libação. Eu estou pronto. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. E isso deve estar no nosso coração. Senhor, enquanto não for a minha hora, eu quero demonstrar essa alegria da salvação. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou salvo, que eu fui comprado pelo Senhor e que o Senhor cuida de mim. Nós somos lembrados pelo nosso passado, nós somos lembrados pela provisão de Deus, pelo cuidado de Deus, mas também nós somos lembrados por suas promessas. Uma das coisas que ele prometeu, me lembrou até um hino. Que belíssimo dia para ele vir buscar. Ele vai vir nos buscar. Cristo vem buscar a sua igreja. Haverá uma reunião. 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele prometeu que ele viria nos buscar. É uma promessa. E aí eu tenho alguns conselhos baseados nessa promessa. Primeiro, esteja pronto. Esteja pronto. Como você gostaria de estar quando Cristo vier? Se o arrebatamento fosse hoje, ou fosse amanhã, como você gostaria de estar? Esteja pronto. Mateus 24, 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A gente não sabe quando ele virá. De repente, o arrebatamento. De repente, tudo isso vai ficar para trás. Esteja pronto. Esteja olhando. Lucas 12, 39 a 40. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Esteja pronto, esteja atento, vigiando, e seja puro. 1 João capítulo 3, versos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Procure ser puro. Procure viver uma vida pura. O pecado, a gente vai pecar. Confesse, restaure a sua comunhão com Deus e procure viver uma vida pura. Para que você possa estar pronto na hora que Ele vier. Eis-me. Amém. Glória a Deus. E seja pregador. Marcos 16,15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Esteja pronto, esteja olhando, seja puro e seja pregador. O que nós falamos hoje? Deus nos salvou no passado. Deus provê para nós no presente. E Deus tem uma promessa do futuro, de um dia estarmos com Ele. Com esse pensamento em mente, procure desfrutar da sua salvação. Aprecie a sua salvação. O presente que Deus te deu quando você o recebeu como seu Senhor e Salvador. E para encerrar, vocês já ouviram falar, alguns, eu acho que sim, talvez todos, não sei, da Joni Eareckson Tada? Levante a mão. Ah, a dona Susan sabe. Me surpreendeu, pastor, de saber. Ela é uma senhora que já é uma escritora, que ela já escreveu mais de 40 livros. Normalmente as professoras de EBD sabem quem é. Ela escreveu mais de 40 livros. Ela ali depois, mais ou menos ali no período do ensino médio, se eu não estou enganado na história dela, ela tinha acabado, tinha um mês mais ou menos. Ela caiu, ela foi mergulhar e bateu a cabeça e ficou tetraplégica. E ela por muito tempo se martirizou com isso e ela ficou querendo entender, inclusive foi em várias igrejas para ver se Deus, ela era cristã, se Deus faria um milagre na vida dela, para que ela voltasse a andar. E depois que Deus não respondeu, ela se refugiou em casa e não queria sair, nem da cama. Mas Deus foi trabalhando no coração dela. Deus usou, se eu não estou enganado, a irmã dela, levou, colocou uma Bíblia lá para ela e ela começou a ler a Bíblia. E Deus usou a palavra dele para mostrar os propósitos na vida dela. E hoje ela é uma mulher que é, não sei, eu acho que ela ainda é viva, não lembro se ela já é viva. Mas depois, ela escreveu esses 40 livros depois de ter acontecido isso, depois de se tornar tetraplégica. Ela é feliz, você vê no semblante dela a alegria da salvação. Uma pessoa que consegue só usar um canudinho na boca para escrever ou para fazer as coisas, porque não tem os movimentos daqui para baixo. Mas ela é feliz. E ela diz que Deus não tê-la curado foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. E ela luta e é uma inspiração para muitas pessoas. É uma serva de Deus. É um exemplo para as nossas vidas, que possamos demonstrar a alegria da salvação que Deus nos deu. O que Ele fez por nós. Nós temos todos os movimentos, nós temos saúde, nós temos força. Que possamos brilhar para o Senhor, possamos glorificá-lo através de nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e pelo que fará com a nação de Israel, mas que fez conosco também. Obrigado pela nossa salvação. Perdoa-nos, Pai, quando não demonstramos ou quando esquecemos tudo que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor fará. Que possamos, Pai, constantemente estar lembrando das coisas que o Senhor fez, faz e fará por nós e demonstrarmos a alegria, Senhor, da nossa salvação. Ajuda-nos, Pai, a refletirmos o brilho do Senhor para as pessoas ao nosso redor. Abençoa cada um, responde as orações segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Irmão Padovão.